Pessoal, tudo bem por aí? Rodrigo Rebeck trazendo para você mais uma aula aqui no nosso canal. E o bate-papo de hoje eu quero te explicar como que funciona o mercado à vista na Bolsa de Valores para você entender como que você pode operar sem stop, mas de uma maneira segura, sem estourar a sua conta. Então vem comigo para você pegar essa dica e aprender. Bom, pessoal, começando então mais um conteúdo aqui no nosso canal, quero explicar para você como que funciona o mercado à vista. Essa aula aqui, depois que você assistir, pode parecer bem óbvia, né? A gente vai fazer algumas contas aqui, eu vou mostrar para você alguns exercícios no gráfico, mas eu confesso para você que eu mesmo demorei alguns anos para a ficha cair, para pegar o fio da meada, para entender como fazer essa conta, essa gestão de risco para você poder operar sem stop loss, de uma maneira segura, sem você estourar a sua conta. Eu trouxe aqui, para a gente poder, como exemplo, as ações da Apple. Então, um papel aí bastante conhecido, bastante famoso. Não é recomendação de compra, recomendação de venda. Não estou falando para você investir na Apple, não é nada disso. Eu só peguei aqui como exemplo as ações da Apple, porque é bastante conhecido para a gente poder fazer esse exercício aqui. Nesse momento que eu estou gravando a aula, o mercado americano está até fechado, agora é 9h20 aqui da manhã, abre às 10h30 agora. Então, o papel, a cotação das ações da Apple estão em 170 dólares. Como que a gente vai pensar em investir nas ações da Apple? Como que a gente vem para o mindset como investidor? Novamente, tá? Não estou fazendo aqui uma análise gráfica, uma análise de valuation, a ideia não é essa. Vamos imaginar que você chegou à conclusão, somente como exemplo, que realmente comprar Apple a 170 dólares é uma posição interessante no mercado, que você quer fazer esse investimento. E aí, como que a gente vai fazer os nossos cálculos? Vamos imaginar, deixa eu pegar aqui, calculadora. Vamos imaginar que você tem uma conta de 10 mil dólares, tá certo? E aí, você quer alocar 10% em ações da Apple. Então, a gente vai fazer aqui 0,10. São contas bem fáceis, né? Bem simples aqui, mas só para você entender, para o exercício ficar ilustrativo. Então, você tem 10 mil dólares de saldo, você quer investir 10%, seria uma alocação de 1.000 dólares nas ações da Apple. Como o papel custa 170, quantas ações que você deve investir? É só a gente pegar aqui os nossos... Vamos voltar então. A gente tem aqui 1.000 dólares, a gente vai dividir pelo preço atual do papel, 170, que vai trazer para a gente o nosso lote de 5,88. Aqui na Active Trades, você consegue fracionar esse lote em mini lote e micro lote. Então você consegue colocar 0,10, 0,20 ou 0,01, 0,02. Você conseguiria na Active Trades abrir esse lote de 5,88. Mas, para facilitar o nosso exercício, arredondando, você poderia investir então em 6 ações da Apple a 170 dólares, que seria uma alocação de 1.000 dólares aí do seu capital. Ou seja, fazendo essa conta do mercado à vista, você sabe que o seu maior risco, se tudo der errado, se a Apple falir, quebrar, se ela for deslistada, o máximo que o preço da ação pode cair de 170, ele pode cair lá embaixo até para 0 dólares. E você sabe que no pior cenário, como você não está operando alavancado, como você está no mercado à vista, o máximo que você pode perder são 1.000 dólares, que foi ali a sua alocação, o seu investimento de forma prudente. Se caso a gente sofrer uma desvalorização, então aqui no exercício, a gente entrou a 170 dólares, vamos imaginar que as ações da Apple, que aconteça alguma coisa, uma pandemia da vida aí, que o papel despenque 50%, que haja uma desvalorização de 50%. Esse papel aqui de 170 dólares, ele viria para essa região aqui de 85 dólares. Porém, como você não está alavancado, qual seria o seu saldo?
fica bem fácil de novo da gente entender. Então você investiu $1.000 na Apple, ela perdeu 50% de valor. O que a gente teria? Você teria como saldo dessa operação $500 positivos, ainda na sua conta, e uma flutuação negativa de $500, já que corresponde a essa desvalorização de 50% do papel. E quando você vai para o mercado à vista, sem usar alavancagem, o que acontece? Você consegue, a gente sabe que bolsa de valores oscila, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A nossa ideia, você que já vem me acompanhando aqui no YouTube, mais ou menos como que eu opero, como que eu faço análise de uma ação, a gente vai olhar os fundamentos dessa companhia, o valuation da empresa, saber se a companhia é lucrativa, se ela paga um dividendo interessante, se ela é perene, se ela tem um histórico positivo de retornos positivos e margem líquida positiva, baixo endividamento, etc. A gente vai conseguir compilar esses números, esses dados fundamentais para saber se é uma boa companhia e depois a gente vai esperar um momento que a ação esteja barata para poder comprar no gráfico. Porém, por mais que a gente faça um estudo, por mais que a gente analise essas estatísticas, olha aqui, ó, a gente está vendo no gráfico semanal da Apple, olha como o mercado oscila, como a bolsa sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por isso que é importante você ter consciência que quando você vai para a bolsa, você vai investir numa modalidade de renda variável, e as pessoas esquecem que renda variável, ela varia. A pessoa acha que vai colocar, por exemplo, aqui $1.000 na Apple e todos os meses vai ganhar $50, $100 com a valorização do papel. Não é assim que funciona. Vai ter variação. Tem momento que está positivo, tem momento que está negativo. Nesse momento aqui, só para você ter uma ideia, eu tenho algumas posições, elas estão flutuando. Essa ação aqui da Steel Dynamics, que é uma companhia de aço nos Estados Unidos, está positiva. Depois essas outras duas ações praticamente aqui no 0 a 0. As ações da Pfizer, uma companhia muito boa, está com preço descontado, mas a operação está flutuando aqui menos $500, ó, uma oscilação de menos 12%. Depois a gente tem as ações da Vale, que estavam positivas, negativas, agora recuaram um pouco. Qual que é a ideia? Né? Você montar uma carteira inteligente, interessante de ações, mas você entender que invariavelmente você vai sofrer flutuações. O mercado não vai andar só para cima, o mercado não vai só a favor de você. Mas quando você vem operar aqui no mercado à vista, quando você faz essa alocação inteligente, você sabe que você não precisa colocar o stop loss, mas que a sua carteira está dentro de uma gestão de risco adequada. Então, por exemplo, eu vou colocar $1.000 aqui na Apple, $500 na Netflix, 500 no Facebook, 500 na Microsoft, 1.000 na Amazon, 800 no Google. Você sabe que a sua carteira ali, eventualmente, você vai estar com o seu capital diversificado, distribuído em boas ações. Você pode sofrer flutuações, mas você sabe que o dinheiro que você alocou em cada companhia, ele pode passar por um momento de flutuação. Você, por um determinado período, determinados meses, eventualmente você pode estar no negativo, mas você sabe que você só perde aquele dinheiro se a companhia falir. E aí, quando a gente faz o filtro para poder investir em boas ações, no caso aqui da Apple, por exemplo, vamos imaginar que você comprou Apple e o mercado caiu 50%, metade, né? Metade do saldo ali que você alocou na Apple está no negativo. Mas você vai sobreviver a essa oscilação e você vai poder ponderar, você vai poder pensar na sua carteira. Você vai poder pensar, pô, eu estou alocado em Apple. A empresa passou por um momento, uma crise, uma confusão, uma guerra, uma pandemia, alguma coisa assim, desvalorizou. Será que eu preciso realmente executar essa ordem e realizar o prejuízo agora? Ou eu posso ficar tranquilo porque eu sei que é uma boa ação, como eu aloquei um capital que eu não preciso agora, um valor proporcional ao risco da minha carteira, um valor que eu aceito o risco, que eu aceito a flutuação, eu posso esperar, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar nervoso, eu posso esperar alguns meses, alguns anos, ou até no buy and hold,
por décadas aí, você sabe que você está alocado numa boa companhia, você vai recebendo os dividendos dessa empresa e mais hora, menos hora, o papel pode se valorizar de novo, você recuperar o seu investimento e até pensando no longo prazo, multiplicar o seu investimento. Quando você vai operar então no mercado à vista, você muda o seu mindset, você deixa de ser aquele jogador, aquele especulador, aquele trader, aquele viciado ali em pequenos movimentos da bolsa. Você vai com o mindset de buscar boas companhias para ser sócio, para poder fazer esses bons investimentos. E aí, como você não está alavancado, você consegue sobreviver a essas oscilações e pensar com calma como remanejar, reposicionar a sua carteira, de repente fazer um preço médio estruturado, alguma coisa assim, tá? Eu confesso para você que eu comecei em 2011 fazendo day trade no mercado de Forex. De 2011 até o final de 2014, a instrução que eu aprendi na época tinha que colocar o stop, né? Eu operava extremamente alavancado, não tinha uma gestão de risco eficiente, não entendia de alavancagem, só perdia dinheiro, era uma loucura. E aí, a partir do momento que eu fui estudar outras estratégias, principalmente o Value Investing, Buy and Hold, Position Trade, esses grandes investidores, como que eles montavam essas posições no mercado à vista sem o stop, a partir do momento que eu entendi como operar dessa maneira, mas de uma forma segura, também não adianta você querer fazer um trade ali de curto prazo, extremamente alavancado, sem colocar o stop loss, porque aí, numa pequena flutuação da bolsa, obviamente você vai estourar a sua conta. Então, por isso que eu estou gravando essa aula e tem outros conteúdos aqui no meu canal que eu vou explicando passo a passo como que funciona essa estratégia, para você vir para a bolsa com um viés mais inteligente, um viés mais planejado, um viés de investimento em boas companhias no longo prazo, e aí você consegue montar as suas posições sem colocar o stop, mas com um risco calculado para que você possa sobreviver a essas oscilações. Só a título de exemplo, então eu tenho essa minha conta aqui, é uma conta real. Olha lá, eu tenho saldo de 88 mil, eu já faço uma segurança, eu opero só com 90% da margem, sempre no mercado à vista. E eu tenho aqui algumas posições, então, por exemplo, posição da Pfizer, 110 ações a 36,51. É uma alocação de 4 mil dólares que dá 5% da carteira. Depois eu tenho uma posição em Vale com mais 5%. Outra posição em Gerdau de 1%. Da Steel Dynamics, outro 1%. Nucor e Horton, 0,5% em cada ação. Essas posições aqui, obviamente, são no mercado à vista, não tem stop loss, mas eu sei o risco máximo que eu estou correndo. Por exemplo, na Vale, 3.800 dólares. Na Gerdau, 800 dólares. Então, se a Vale quebrar, eu vou perder 3.800 dólares, que dá 5% da minha carteira. Se a Gerdau quebrar, eu perco 800 dólares. O que eu quero te mostrar aqui não é que a gente vai na bolsa para perder dinheiro. Não é isso. Mas você consegue ir buscando boas empresas para investir através de uma gestão de risco inteligente, adequada. Você dilui o seu risco, você diversifica a sua carteira, que se caso der errado, na pior das hipóteses, não vai te machucar e fica um operacional investimento mais fácil, porque você seleciona ali boas empresas, compra, segura e não fica naquele jogo de ganha e perde, né? De toda hora entra e sai, toma stop, não toma stop, aquela confusão toda. Você vai com esse viés de investimento para a Bolsa de Valores, que é mais fácil. É mais fácil e é mais seguro, principalmente você que está começando, operar sem alavancagem para que você possa sobreviver. Para a gente finalizar essa aula, a Active Trades ela disponibiliza esse perfil investidor para que você possa operar sem alavancagem e sem a rolagem do swap também para as ações americanas. Olha só que interessante, essa minha posição da Pfizer, por exemplo. Eu abri no dia 12 de julho, a gente já está aí com 2 meses e meio de trade, papel flutuando no negativo, só que olha aqui a minha coluna de swap. Através do perfil investidor da Active Trades, você fica isento da rolagem do swap, que é o carry trade contra a sua posição, e aí fica muito interessante para você aplicar essa estratégia de buy and hold ou eventualmente position trade que eu faço aqui, porque você pode comprar e segurar
No mercado à vista, sem colocar o stop, mas fazendo essa gestão de risco adequada e também sem enrolar o swap contra a sua posição, tá certo?